A habilidade 10 é reconhecer os recursos empregados para assinalar a transcrição da fala da personagem e ou do entrevistado em discurso direto e para separar o discurso do narrador, locutor, da fala dos personagens, reconhecer as marcas do discurso indireto. Então, é necessário, para que você tenha o domínio dessa habilidade, que você revise o que é discurso direto, quais são as suas características, e o que é discurso indireto e quais são as suas características. Então, nesse momento, vamos fazer essa revisão. Então, o discurso direto é a citação de uma voz alheia no texto. Então, o discurso direto é quando um texto, que não é a voz do narrador, a voz do autor, ele vai surgir. Bom, o discurso direto é a transcrição integral, a reprodução literal do discurso alheio, ou seja, é quando o narrador cede a palavra e cita ipsis literis, ou seja, totalmente de maneira fiel aquilo que a personagem ou que o entrevistado disse, falou. E há também uma característica muito importante, que o discurso direto é sempre marcado por verbos de dizer. Esses verbos de dizer são aqueles relacionados a falou, perguntou, disse, retrucou, indagou. Então, esses verbos são chamados de verbos dicende, verbos de dizer. E eles sempre acompanham o discurso direto, seja antes, durante ou depois, eles sempre estarão lá, em algum momento. E, além desses verbos de dizer, nós teremos também, geralmente, o uso de aspas ou dois pontos, ou ainda de travessão, dois pontos e travessão. Então, o discurso direto é um discurso em que a voz do outro é citada diretamente, exatamente como ela aconteceu. Bom, agora vamos ao exemplo do discurso direto. Então nós temos aí um trechinho de um livro que diz assim: depois de abraçar o filho, um abraço tão apertado que quase o sufocou, a mãe tirou da bolsa um embrulhinho e disse, dois pontos, olha o que eu trouxe para o meu mimoso, exclamação. Então, nesse caso, nós temos aí um verbo dicende, ou seja, um verbo de dizer, que é o disse, antes dos dois pontos, anunciando a voz do outro, a voz da personagem, que é a mãe. Então aí vem o travessão, dois pontos, o travessão, e a mãe enunciando, olha o que eu trouxe para o meu mimoso. Então, nesse caso, o narrador cedeu a voz para a mãe. Ok? Entendido? Beleza, agora vamos para o discurso indireto. No discurso indireto, o narrador ele não vai ceder a palavra a outro personagem. Ele simplesmente vai relatar com as palavras dele, narrador, o que o outro disse, ou seja, ele vai relatar com as suas próprias palavras o discurso de outros personagens, ou, por exemplo, a fala de um entrevistado. Então, no discurso indireto, o narrador não cede a palavra. E outro fator interessante é que no discurso indireto, o eixo referencial deítico temporal será sempre o narrador, ao contrário do discurso direto, ou seja, no discurso indireto, a referência de tempo e de lugar no discurso é o narrador e nunca será o citado, enquanto no discurso direto, quando você dá voz ao personagem, quando você dá voz à personagem, ao entrevistado, então você cede também a ele o eixo referencial, para que ele tenha o domínio do espaço e do tempo dele, personagem, dele, entrevistado, certo? Um exemplo claro de discurso indireto é o seguinte: depois de abraçar o filho, um abraço tão apertado que quase o sufocou, a mãe tirou da bolsa um embrulhinho, mostrando-o, disse que trouxera para o seu filhinho mimoso. Então, nesse caso, nós não temos dois pontos, nós não temos travessão, nós não temos verbos de sende, verbos de dizer. Nós simplesmente temos o mostrando-o, disse que trouxera para o seu filho mimoso, ou seja, um narrador citando com as suas próprias palavras o que a mãe disse, sem ceder, sem conceder a voz à mãe.
Então, esse é o discurso indireto, quando a voz não é concedida, não é citada, não é transcrita exatamente como ocorreu, ela é simplesmente relatada. Então, o narrador vai fazer um relato do que o outro disse, mas um relato, claro, com as suas próprias palavras e com as devidas e necessárias adaptações ao texto. Perfeito? Então, essas são as diferenças entre discurso direto e discurso indireto. Bom, e para complementar, ainda existe o discurso indireto livre, que se trata de uma forma híbrida dos dois processos anteriores, ou seja, é uma mistura de discurso indireto com discurso direto. E ele é comum, por exemplo, nos romances psicológicos e na década de 30, 40, com Guimarães Rosa, com Graciliano Ramos. Então vejamos um trechinho de um texto que mostra um exemplo de discurso indireto livre, ou seja, mistura de discurso direto e indireto. Quando ela chegou com o pratinho da janta, preocupada, esbaforida, e depois de abraçá-lo, um abraço tão apertado que quase sufocou, tirou da bolsa um embrulhinho e olha o que eu trouxe para o meu mimoso. Então observe que há aí uma mistura entre os dois discursos, né? Ao final, o narrador cede a voz à mãe, sem, contudo, usar um verbo de dizer, sem, contudo, usar os dois pontos, sem, contudo, usar o travessão. Ou seja, ele está fazendo uma mistura entre os dois discursos, o direto e o indireto. Bom, em caso de mais dúvidas, mandem e-mail ou então consultem o professor. Agora vamos à questão do IQE, como esse conhecimento foi cobrado na prova. Bom, havia um texto, uma reportagem sobre uma índia chamada Dara Ramirez Lemes, que foi aprovada em medicina em 2 universidades federais. Esse texto está disponível no link abaixo do vídeo para leitura. Então, nesse momento, é interessante que você pause o vídeo, leia o texto e, após, volte no vídeo para conferir a resolução da questão do IQE. Bom, agora que você já leu o texto, a resolução do IQE é a seguinte. A pergunta número 18, no segundo parágrafo, a forma verbal responsável por anunciar a fala da moradora da aldeia Teicuê, Dara Ramirez Lemes, em discurso direto é. Então vamos voltar ao segundo parágrafo para ver. Desde os 7 anos, ela sonha em ser médica para cuidar de seu povo. Aspas. Esse é um dos meus objetivos, ajudar minha comunidade, mas também pretendo trabalhar em outros lugares, montar um consultório, quem sabe, fecha aspas, vírgula, diz a estudante que vai morar no alojamento da universidade. Então observamos aqui um caso claríssimo de discurso direto, marcado pelas aspas e pelo verbo dicende, pelo verbo de dizer, o verbo diz a estudante, ou seja, há uma referência clara que a fala, entre aspas, é a fala da entrevistada, que é a estudante Dara Ramirez Lemes, uma indígena que conseguiu ser aprovada em medicina em 2 universidades públicas. Bom, então, a resposta adequada é a letra D. Agora vamos às dicas valiosas do dia. Bom, as dicas valiosas de hoje são: sempre ler o enunciado com atenção, sempre ter atenção às questões, à pergunta, e estudar discurso direto e indireto. Se você quer ter o domínio dessa habilidade, você precisa estudar esses tópicos, não tem como fugir disso. E um lugar onde está fartamente exposto, assim, onde é amplamente acessível esses tipos de discurso, onde eles circulam, não é? Mais amplamente, são os romances, e os romances de variadas épocas e autores. Então, Machado de Assis, José de Alencar, Luís de Azevedo, Raul Pompeia. Você pode procurar ler livros também de outros países, enfim, livros de literatura africana de variadas épocas e autores. Essa é a grande dica para que você aprenda naturalmente as diferenças entre o discurso direto e indireto e nunca mais esqueça. E, claro, sempre preste atenção nas aulas de língua portuguesa, nas videoaulas também que nós estamos produzindo. É isso, muito obrigado, espero que essas videoaulas tenham sido proveitosas e de que de alguma maneira elas sirvam para consolidar o conhecimento de vocês a respeito das habilidades.